Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu tô passando aqui para continuar a nossa conversa sobre a IN60, falando agora um pouco mais dos micro-organismos indicadores. Lembrando que essa instrução normativa da Anvisa, ela é direcionada aí ao produto que é ofertado diretamente ao consumidor. E o objetivo principal dessa instrução normativa é garantir a segurança do consumidor. Bom, os micro-organismos indicadores, então, são um grupo de micro-organismos que são avaliados justamente para entender melhor a história do processamento desse alimento, ou seja, compreender se houve alguma falha ao longo desse processamento, desde a matéria-prima até a chegada desse alimento na mesa do consumidor. O micro-organismo, para ele ser considerado indicador, ele precisa ter algumas características, como, por exemplo, ser de fácil detecção no laboratório e estar aparecendo na análise no caso de ter havido uma chance de desenvolvimento do micro-organismo patogênico e não aparecer na análise no caso contrário. Bom, então dá para entender que nós avaliamos os micro-organismos indicadores justamente para entender se esse processo aí, esse processamento desse alimento, ele foi feito da maneira adequada para evitar o desenvolvimento de micro-organismos patogênicos aí em última análise. Bom, a Instrução Normativa 60, ela traz algumas novidades importantes em relação aos micro-organismos indicadores, contemplando 4 análises específicas. A análise das bactérias Enterobacteriaceae, análise de Escherichia coli, de Bacillus cereus presuntivo e também análise de Staphylococcus coagulase positiva. Talvez a grande mudança aqui tenha a ver com a exclusão dos coliformes fecais, antigamente chamados fecais, termotolerantes e totais. Isso aconteceu e só se manteve essas análises para a água, mas essa substituição ela aconteceu justamente porque a análise de coliformes como um todo, ela se baseia na fermentação da lactose. E nós temos importantes bactérias que são bons indicadores aí do processamento adequado desse alimento, que não fermentam a lactose ou fermentam de forma tardia, podendo levar então a um falso negativo na análise de coliformes. Da mesma forma, nós podemos ter falsos positivos. Isso porque os coliformes, eles, na verdade, não é nenhum grupo taxonômico, mas ele contempla também bactérias que estão presentes naturalmente no ambiente e que não necessariamente vão estar demonstrando aí um problema ao longo desse processamento. Bom, então como eu trouxe esses 4 grupos que estão contemplados aí como micro-organismos indicadores, quando presentes nesses alimentos, cada um deles vai trazer algumas respostas importantes para nós. Quando a gente fala de Enterobacteriaceae, e aqui a gente precisa lembrar, da diferença entre enterobactérias e da família Enterobacteriaceae, que é uma família específica, com gêneros específicos ali dentro. Quando a gente fala entre bactérias, a gente fala num termo mais geral, de qualquer bactéria que vá ser originada do trato gastrointestinal. Bom, na análise de Enterobacteriaceae, a gente tem respostas bem importantes em relação à contaminação fecal desse alimento. Nós também temos a Escherichia coli, que é uma análise específica, onde nós vamos ter sim o isolamento da Escherichia coli. Lembrando que a Escherichia coli também faz parte da família Enterobacteriaceae. Bom, outra análise importante é do Bacillus cereus presuntivo, onde a gente vai levar essa análise até um dado ponto, onde a gente presume, a gente diz que possivelmente tem a presença aí do Bacillus cereus nesse alimento. E da mesma forma, a gente analisa aí os Staphylococcus coagulase positiva, que dentro desse grupo principal, Staphylococcus é o Staphylococcus aureus, e essa análise também vai nos dar aí uma boa noção sobre a condição de higiene ao longo do processo, a higiene do manipulador, entre outras questões. É importante que a análise de micro-organismos indicadores aqui, então, de forma geral, ela vai nos mostrar uma possível contaminação ao longo desse processo, ou então uma contaminação pós-processamento térmico, por exemplo. Então, são análises de extrema importância e aí nós precisamos estar bem atentos a quais as informações que chegam através dessas análises nos alimentos, mesmo que elas estejam dentro dos parâmetros microbiológicos descritos aí pela IN60. Mas são informações que contam a história desse alimento e são muito importantes de serem levadas em conta ao tomar decisões aí em relação a produtos de higienização, a treinamento de manipuladores, a questão de matéria-prima, enfim, várias decisões importantes que precisam ser tomadas para garantir
a qualidade e a segurança desse alimento para o consumidor. Eu espero que tenha ajudado alguma coisa com essas informações que eu trouxe. Qualquer dúvida eu fico à disposição. E no próximo vídeo a gente vai falar mais sobre bactérias, aí, o grupo dos micro-organismos patogênicos, tá bom? Um beijo!